Em um mundo onde as tempestades da vida e os ventos das circunstâncias sopram com força, a busca por uma âncora se torna a jornada essencial de cada alma. A filosofia por trás da vida espiritual nos conduz por caminhos menos trilhados, onde as pegadas deixadas são as do amor, da fé e da esperança. Em um universo repleto de ruídos ensurdecedores, a melodia do Espírito fala suavemente ao coração, como notas de piano tocadas com delicadeza ao fundo, cada acorde ressoando com a promessa de paz e harmonia. Este é um convite para adentrar um jardim secreto, onde os frutos do Espírito Santo brotam com abundância, oferecendo sustento para a jornada da alma. Hoje exploraremos esses frutos, descobrindo os atributos que tecem o tecido de uma vida verdadeiramente enraizada no coração de Deus. Os 9 hábitos de uma pessoa com o Espírito Santo. Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Nossos hábitos determinam o tipo de recompensa que recebemos na vida. Não há como alguém não colher o que semeia nesta vida. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não se deixem enganar. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Que hábito estamos exibindo? Quais são as coisas que estamos mostrando para as pessoas? Se as pessoas nos veem, elas podem nos chamar de cristãos? Quais são as coisas que influenciam nossos hábitos? As pessoas em Antioquia chamavam os crentes de cristãos porque viam seus hábitos. Seus hábitos eram semelhantes aos de Cristo. Eles conseguiram exibir os hábitos de Cristo porque o Espírito Santo estava sobre eles, e ele produziu bons frutos neles. Os frutos do Espírito Santo não são apenas o que exibimos porque somos cristãos. Eles não são naturais, eles são respaldados pelo poder de Deus. Jesus olhou para seus seguidores e viu que há uma necessidade de mudança em seus hábitos. Pedro negou Jesus por medo, ele mentiu. Pedro também teve um problema de ira que cortou a orelha de um guarda durante a prisão de Jesus. Portanto, para se tornarem o que Deus quer que eles sejam, eles precisavam de mudança de hábitos. Os hábitos que Deus quer que você e eu tenhamos vêm do Espírito Santo. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo é o fator que pode mudar nossos hábitos para algo poderoso e extraordinário. Há 9 frutos do Espírito. Cada um desses frutos deve ser visto em cada crente. Você está manifestando os frutos do Espírito? Esses frutos do Espírito são seus hábitos? Quais são os hábitos da pessoa que tem o Espírito Santo? Número 1, amor. Quando você vê pessoas com o Espírito Santo, você verá que elas mostram amor a todos. Quando ouvimos falar de amor, a primeira coisa que nos vem à mente é relacionamentos ou romance. Misturamos amor com luxúria. Agora vemos a luxúria como amor, o que está errado. O amor é um fruto poderoso do Espírito que devemos carregar conosco o tempo todo. Já se perguntou por que o amor veio em primeiro lugar no fruto do Espírito? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele carrega sua identidade. A natureza de Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quanto mais estudamos para saber o que Deus é, mais sabemos que Deus é amor. Tudo sobre Deus é amor. Quando Jesus deu 2 mandamentos, ele garantiu que o amor fosse parte dos mandamentos. Marcos 12, verso 31. Quando Jesus foi morto por amor, Jesus pediu a Deus que perdoasse seus agressores. Não devemos mostrar amor apenas quando as coisas estão indo bem ou quando as pessoas nos amam. Este é um hábito que Jesus quer que construamos em nós mesmos pelo poder do Espírito Santo. Quando as pessoas nos odeiam, devemos amá-las. Jesus disse em Mateus 5, verso 44, Mas eu vos digo,
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nunca devemos parar de amar. Isso é quem somos, e isso é o que Cristo chamou para mostrar ao mundo. Deixe sua vida manifestar esse fruto, deixe isso se tornar parte de você. Torne isso um hábito, deixe as pessoas saberem que seu hábito não é apenas o natural, mas respaldado pelo poder de Deus. Número 2, alegria. Uma das coisas que as pessoas acreditam sobre a alegria é que ela é representada pelo sorriso no rosto ou pela risada das pessoas. A alegria é muito mais do que expressões faciais. A verdadeira alegria não é determinada pelas circunstâncias da vida. A fonte da verdadeira alegria é maior do que a comédia que ouvimos, os presentes que recebemos das pessoas ou os empregos que conseguimos. Um homem foi demitido do seu emprego após ter uma reunião com seu gerente, onde recebeu a má notícia. Seus colegas esperavam que ele se desmanchasse em lágrimas para poderem consolá-lo. Este homem não tinha outros empregos ou outras formas de obter dinheiro, mas para surpresa de seus colegas, ele sorriu e parecia mais feliz. Eles ficaram confusos. Perguntaram-lhe por que ele estava rindo, pois não era engraçado. Ele respondeu: "Eu tenho um Deus vivo." Pode parecer que este homem perdeu seu emprego, mas ele não perdeu a fonte de sua alegria. Deus é nossa fonte de alegria. Por meio de Cristo, a alegria do Senhor nos dá a força de que precisamos para seguir adiante neste mundo tortuoso. A alegria do Senhor é o que precisamos para continuar sorrindo e permanecer felizes neste mundo trágico. Essa alegria vem de dentro, não é determinada pelas situações da vida. É por isso que precisamos do Espírito Santo, mesmo em um mundo como este, com todos os desafios que todos enfrentamos. A alegria dada pelo Espírito deve transbordar em sua vida. A Bíblia nos disse para nos alegrarmos sempre. Sob nenhuma circunstância devemos parar de nos alegrar, porque nossa alegria vem do Senhor. Você verá pessoas que estão cheias do Espírito Santo sendo alegres o tempo todo. Isso se tornou o hábito delas. Número 3, paz. A paz, sendo um fruto do Espírito Santo, manifesta-se de duas maneiras. A primeira é ter paz, e a segunda é fazer paz com todos, ou viver em paz com todos. A paz é algo que Deus sempre deu ao seu povo. Êxodo 14, verso 14 diz: "O Senhor lutará por vocês, e vocês deverão manter sua paz." Isso significa que Deus não permitirá que nada que vá causar-lhe problemas chegue perto de você. Haverá paz em você. Seu corpo, espírito e alma sentirão a paz do Senhor. A paz que o Senhor dá não é uma paz comum. Não é aquela que vem na ausência de conflito. É uma paz que vem com a presença de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 7. "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz carrega poder. Não é o tipo de paz que se limita a você. Ela se estende às pessoas ao seu redor. Aqui entra a segunda parte da paz. Quando você tem essa paz em si, ela começa a emanar de sua vida, e as pessoas ao redor podem senti-la. Torna-se o seu hábito. Você começa a fazer paz com as pessoas. Você começa a viver em amor e harmonia com as pessoas. Este é o momento de olhar para a sua vida. As pessoas podem ver você e sentir a paz de Deus em você. A paz faz parte do seu hábito. Você permitiu que o fruto da paz crescesse em você. A paz é de Deus e é a natureza de Cristo, um hábito que você sempre deve querer exibir. Número 4, longanimidade. Às vezes ouvimos pessoas falando que os cristãos são pacientes em tudo. Onde deveriam desistir, eles continuam suportando. Essas pessoas não sabem que a habilidade vem do Espírito Santo. Longanimidade, também conhecida como tolerância ou resistência, é um dos frutos do Espírito Santo que ajuda a desenvolver o hábito da paciência. Ter paciência não é algo comum na nossa sociedade atual. As pessoas se frustram facilmente. A incapacidade de exercitar a paciência ou suportar as coisas levou alguns à depressão.
Nós, como cristãos, enfrentamos muitas coisas insuportáveis. Somos julgados por outros, somos rejeitados em alguns casos. Mas o Espírito do Senhor continua gerando esse fruto de longanimidade em nós, para que possamos permanecer firmes no Senhor. Romanos 5, verso 4 diz: "E a resistência desenvolve força de caráter, e o caráter fortalece nossa esperança confiante da salvação." Quando enfrentamos perseguições e as suportamos porque o nosso caráter ou hábito, quando as pessoas veem isso, elas sabem que é o poder de Deus que está agindo em nós. Não é fácil suportar nos tempos em que nos encontramos neste mundo, mas o Espírito de Deus tem o poder de tornar isso possível para nós. Número 5, bondade. Efésios 4, verso 32. "E sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus, por causa de Cristo, vos perdoou." Ser bondoso não é apenas dar dinheiro às pessoas ou suprir as necessidades dos necessitados. Bondade engloba perdão, orar uns pelos outros e também mostrar amor a todos. A manifestação da bondade é principalmente através do amor. Quando o amor existe na vida de alguém, torna possível para essa pessoa ser bondosa. Isso é o que você vê nas vidas das pessoas que têm o Espírito Santo. É fácil para elas serem bondosas, não porque nasceram assim, mas porque o Espírito Santo tornou isso um hábito delas. Você é bondoso com as pessoas ao seu redor? Você perdoa aqueles que te fizeram mal? Você é como Jesus, que pediu a Deus para perdoar seus opressores? Você está pronto para orar por aqueles que te odeiam? Parece anormal ser bondoso com aqueles que te odeiam, mas é isso que o poder de Deus pode te fazer fazer. Você tem que abraçar este fruto do Espírito e ele se tornará seu hábito. Ele não te deixará. Deixe as pessoas verem Cristo em você. Número 6, bondade. Cristãos com o Espírito Santo são pessoas boas. O fruto da bondade é o fruto do Espírito que dá a habilidade de fazer o que é certo. Ser uma pessoa boa não se limita a ajudar as pessoas. Ser bom significa aceitar o que é certo, amar a justiça, não mostrar favoritismo e obedecer às leis de Deus. Como um cristão que tem o Espírito de Deus, fazer a coisa certa vem como parte deles. Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Deus nos mostrou o caminho da bondade através do Espírito Santo. Quais são as coisas boas que devemos fazer? Em outras palavras, quais são as coisas certas que devemos fazer? A Bíblia diz que devemos agir com justiça, devemos amar a misericórdia e devemos ter humildade. Devemos fazer disso um hábito. Fazer o bem deve fazer parte de nós. Número 7, fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a base do cristianismo, é a primeira das identidades dos cristãos. Os cristãos são mais reconhecidos pela exibição de fé. A fé dá origem ao poder. Sem fé, ninguém pode se tornar um seguidor de Cristo. Aceitar Cristo requer fé. Acreditar que Cristo morreu pelos nossos pecados e acreditar no reino de Deus em nosso coração é o trabalho da fé. Para ter o Espírito Santo é necessária a fé. Para fazer o que o Senhor comanda é necessária a fé. É por isso que a Bíblia estabeleceu o fato de que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque você deve acreditar que Ele existe e que Ele é poderoso. Acreditar que Deus existe dá-lhe a mente para obedecer às suas palavras. Hebreus 11, verso 6. Quando você declara coisas pela fé, as pessoas veem isso como algo comum. Elas não sabem que isso é respaldado pelo poder de Deus. A fé é um hábito que deve crescer em sua vida. Precisamos de fé para mover montanhas que bloqueiam nosso progresso. Existem montanhas erguidas contra nós. Devemos fazer da fé parte de nós e usá-la para mover montanhas, conforme declarado em Mateus capítulo 17, verso 20. Número 8, mansidão.
Neste mundo violento, é bastante difícil encontrar pessoas verdadeiramente mansas. Algumas pessoas são mansas porque não foram confrontadas com questões provocadoras de raiva. Algumas pessoas são mansas por medo. Têm medo de enfrentar pessoas que as atormentarão. Muitas pessoas são mansas em um determinado momento por diferentes razões. Jesus Cristo nos disse o que acontecerá com aqueles que são mansos em Mateus 5, verso 5. Ele disse: "Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Aqueles que são mansos e tornaram isso um hábito são os que não farão parte de conflitos. São os que não permitirão que a raiva os destrua. Os cristãos não são mansos porque não enfrentam lutas ou porque têm medo, mas os cristãos são mansos porque o Espírito de Deus está solidamente por trás deles." Você faz parte desses cristãos? As pessoas que vivem perto de você, seus vizinhos, podem testemunhar que você é manso. O que a sua vida prega para eles? Você está sempre em uma luta com as pessoas? O Espírito Santo não apoia isso. O Espírito Santo quer que esse fruto da mansidão cresça em você e se torne um hábito que as pessoas verão e escolherão ser como você. Você precisa revisar sua vida e tomar decisões para permitir que o Espírito Santo torne presente o fruto da mansidão. Número 9. Temperança. Temperança, também conhecida como autocontrole, é o ato de se restringir de coisas tentadoras ou pecaminosas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4, afirma que cada um de vocês deve aprender a controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Os cristãos são vistos como pessoas que sabem como fugir do pecado ou evitar cair em tentação, e eles o chamam de santos. O Espírito Santo tornou isso um hábito deles. Não há dúvida de que há coisas tentadoras ao nosso redor. Sentimos vontade de participar de todas essas coisas, mas podemos nos controlar e nos abster de cada uma dessas coisas. As pessoas veem isso e pensam que é comum. É o fruto do Espírito Santo em nós trabalhando. Não é físico porque a carne não pode lidar com o autocontrole. É o poder de Deus em nós que nos lidera. Se olharmos para todos esses frutos do Espírito Santo, veremos que eles são interdependentes. Os frutos do Espírito não são algo que simplesmente aparecerá em nossas vidas da noite para o dia. Devemos entender que são atributos daqueles que vivem pelo Espírito do Senhor. Quando você anda no Espírito e cresce no Espírito, esses frutos começam a se manifestar. Um após o outro, um se mostrará até que haja 9 frutos do Espírito em você. Se você tem amor em si, você manterá a paz. Você não terá razão para lutar com ninguém. Com alegria em você, você saberá como perseverar. Todos os desafios que você enfrenta serão nada para você. 1 Coríntios 13, verso 4. A caridade é paciente, é bondosa. A caridade não inveja, a caridade não se vangloria, não se ensoberbece. A fé ajuda você a perseverar, acreditando em uma glória maior que vem por meio de Cristo. Estamos em um tempo em que as pessoas leem as vidas dos cristãos. Eles não se importam com a igreja a que você vai ou a oração que você faz. O que eles estão olhando é o seu hábito. Se você tem um caráter positivo e afeta positivamente as vidas das pessoas ao seu redor, elas também escolherão servir a Cristo. Sua vida, seu hábito, é uma das coisas que pregam às pessoas. Todos esses hábitos vêm apenas através do Espírito Santo. Colossenses 1, verso 10. Para que andeis de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Estas observações ressaltam a importância vital dos frutos do Espírito na vida de um cristão, não apenas como evidência de uma vida transformada pelo Espírito Santo, mas também como um testemunho poderoso para o mundo. Eles não apenas definem nosso caráter como seguidores de Cristo, mas também influenciam aqueles ao nosso redor, encorajando-os potencialmente a buscar uma relação com Deus.
Cada fruto do Espírito Santo, meticulosamente tecido nas fibras do nosso ser, serve como um lembrete da presença constante e tranquilizadora de um amor maior, uma força que transcende os limites da compreensão humana. É um chamado ao coração para abraçar a plenitude da vida, um convite para viver de maneira que cada pensamento, palavra e ação reflitam a beleza e a profundidade do amor divino. Neste ponto, somos convidados a dar um passo em direção ao desconhecido com fé, segurando firmemente nas mãos invisíveis que nos guiam. A caminhada com Cristo não é um caminho de certezas tangíveis, mas uma jornada de fé, onde cada passo revela mais do infinito amor que nos envolve. Portanto, que este não seja o fim, mas o início de uma jornada renovada rumo ao divino, onde cada fruto do Espírito se torna uma bússola guiando-nos para mais perto do coração de Cristo. Que o amor seja o caminho que escolhemos seguir, a alegria nossa constante companheira, a paz nosso refúgio seguro e a fé a ponte sobre as águas turbulentas da dúvida. O chamado a Cristo é um convite para um amor que nunca falha, uma esperança que nunca desvanece e uma vida que verdadeiramente nunca termina. Que possamos aceitar esse convite com corações corajosos e almas esperançosas, pois é no abraço da eternidade que descobrimos nossa verdadeira casa. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.